Louvado seja Deus. Em o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 3. O tema: Jesus Cristo, o Logos. João, capítulo 1, verso 1 ao 3. O tema desta manhã: Jesus Cristo, o Logos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 1, verso 1 ao 3. Todo mundo encontrou? Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Senhor nosso Deus e Pai, já foi falado conosco, Pai, nos louvores, nas orações, Senhor Deus. O Senhor recebeu no teu trono com cheiro suave cada louvor e adoração aqui nesta manhã, e o Senhor se faz presente em nosso meio, nós queremos pela fé. Pai Santo, fale conosco também a tua santa e gloriosa palavra, Pai. Que não seja eu, mas o Senhor, o Espírito Santo, a nos conduzir, ó Pai, a nos ensinar, nos dando sabedoria na palavra santa do Senhor, porque eu mesmo, Pai, não tenho o que oferecer para a tua igreja, mas o Senhor tem palavra de vida eterna para nos conceder. Nos ensine, nos instrua, ó Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. João, ele inicia seu evangelho de uma maneira bem diferente dos outros discípulos, e também Lucas, que não era discípulo, mas foi usado para poder transmitir também a mensagem do Evangelho. Ele era doutor e ele era grego, Lucas. Mas João, de uma maneira diferente, na contramão dos outros, ele vem trazer algo referente ao início de tudo. Em Gênesis vemos que Moisés, ao compilar o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés, ele iniciou trazendo a criação. Deus Pai, Deus eterno, criando os céus e a terra no princípio. Aí João, de uma maneira maravilhosa, o Espírito Santo conduz. Espera aí, você vai fazer de uma maneira diferente a escrita. Começa também do princípio. Lá no princípio, Moisés escreveu que no princípio criou Deus os céus e a terra, e você vai falar que no princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, os anjos e tudo que há, havia alguém com ele, e esse alguém é ele próprio, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo, a palavra, a sabedoria. Então no princípio, Jesus era o Verbo e ele estava com Deus. Os unicistas não acreditam que existe aí Jesus, ele é Deus. Eles tiram Jesus à parte como Deus menor. Mas não, Jesus, ele é Deus soberano. Ele é um com o nosso Deus Altíssimo. E na palavra bem clara, que no versículo 3, João fala: tudo que foi feito por ele, por meio dele e para ele foi feito todas as coisas. Eu, você, a natureza, todo este universo foi criado pelo nosso Senhor Deus, através de Jesus Cristo, o Verbo. A gente sabe que o nosso Deus onisciente, onipotente, ele criou tudo através da palavra. Haja isso e houve aquilo. Então, através da palavra, do Verbo, houve-se a criação de tudo que existe. Então, sabemos que Jesus, ele tem também, Jesus, ele tem também como uma característica, quando ele estava aqui na terra, ser um carpinteiro, não é mesmo? Engraçado que José, o pai de Jesus, ele poderia ser muito bem outra função, um pescador, poderia ter sido, não sei, um publicano, sei lá, algo, mas sem ser ali um carpinteiro. E aí Deus traz um pai adotivo, né, para poder cuidar de Jesus, para que representasse que Jesus, ele é o construtor de vidas e construtor do universo. Olha que lindo o nosso Deus. Ele traz ali o pai, o João, o José lá, ele traz o diabo João como carpinteiro, para ensinar Jesus a carpintaria, porque Jesus, ele foi construtor disso tudo. Então, para Jesus, nada é melhor do que simbolizar ali a carpintaria em sua função.
Claro, Jesus poderia ser também um pescador, porque ele pesca homens, almas, mas um carpinteiro, porque ele construiu todo o universo junto com Deus Pai. Jesus é Deus. Aqui João ele fala claramente que ele é o verbo e tudo se fez por ele. Então, pastor, Logos é isso? Sim, Logos é palavra, Logos é princípio, Logos é razão, Logos é ação, é discurso. Então, Logos é Jesus Cristo como palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra do Senhor, estamos meditando em Jesus Cristo, pois Ele é a palavra viva. É através dele que nós somos libertos, porque a palavra é clara, é a palavra que liberta, é Jesus que liberta. Não existe outra palavra, não existe outro verbo, outro caminho que não salva, que não liberta, que não cura, que não restaura, que não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra palavra, outro caminho que não nos conduz ao céu, que não seja o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então é através dele, por meio dele, com ele que nós vivemos e nós fazemos a obra dele. Aí eu quero desenvolver na seguinte questão: se ele é Logos, ele é o verbo, ele estava com Deus, então nós temos que conhecer o poder dele. Eu vou citar apenas alguns principais poderes do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verbo vivo. E o primeiro poder que eu quero citar é o poder de salvar. Somente a ele teve a autoridade, somente a ele tem o domínio e a capacidade de salvar a alma humana. Somente Jesus Cristo, o verbo, Logos. Abra por favor em Isaías capítulo 9, verso 6. Em Isaías capítulo 9, verso 6. Desde antigamente, já na onisciência de Deus, Jesus já era um cordeiro ali sacrificado para a redenção e a salvação dos seres humanos. Mas aqui no decorrer da época da humanidade, Jesus vem se apresentando, Deus vem apresentando o sacrifício de Cristo de várias e várias maneiras, trazendo uma profecia que viria um que é Deus, Filho de Deus, para morrer e nos salvar. Olha só, Isaías capítulo 9, verso 6, olha essa profecia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Deus Pai nos entregou o seu Filho, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha que lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nosso Jesus, o verbo vivo que estava com Deus desde o princípio, criando tudo, já estava na onisciência de Deus programado para vir e morrer por mim e por você. Ele já estava programado na onisciência de Deus, na onipotência de Deus, ele sendo Deus, a vir voluntariamente como uma criança, nascendo, vivendo como uma criança, vivendo como um adolescente, mas em sabedoria e graça de Deus. Ao completar os 30 anos, ele vem começa o seu ministério fazendo milagres e obras extraordinárias pelo poder, atuando pelo Espírito Santo. Então o nosso Jesus, ele já estava programado, nosso Senhor já estava programado desde o princípio a ser o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que iria nos salvar e nos salvou. Glória a Deus por isso. O nosso Jesus, ele é maravilhoso. Abre Isaías 63, verso 1. Isaías 63, verso 1. Não há outro Salvador a não ser o verbo, o Logos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes tingidas de vermelho? Vamos dar uma pausa aqui. Quem é este? Jesus Cristo, com vestes tingidas de vermelho, vermelho do pecado nosso. O nosso pecado manchou Cristo, porque Ele colocou em suas costas, colocou em seu corpo todos os nossos pecados, de quem já existia e quem ainda iria existir. Jesus Cristo, ele se tingiu de vermelho o sangue do nosso pecado, das nossas culpas, das nossas dores, das nossas enfermidades. Mas olha só a sequência do versículo: quem é este vestido de esplendor, glória e majestade, nosso Senhor Jesus, ainda em forma humana, mas Ele era Deus, em glória e majestade, vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força. Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar.
Então, uma característica de poder do nosso Senhor é que o novo Verbo, o Logos, o Cristo, nosso Senhor, é o único que teve e tem a capacidade de salvar a alma humana. Não existe outro meio. Ah, pastor, eu vou seguir por um meio diferente aqui, porque eu sei que aqui vai me levar para o céu. Não vai, meu irmão. O único que te leva para o céu é Jesus Cristo, nosso Senhor. É crer no seu sacrifício na cruz do Calvário, crer que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, advogando por mim e por você, e que um dia Ele irá julgar todas as nações. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor soberano. E nós temos que ter essa convicção, que somente Ele pode nos salvar, pode salvar a nossa alma, e pode também, vamos levar a salvação para o outro lado, pode também nos salvar dos nossos apertos e aflições. É somente Jesus Cristo, não há outro Senhor. Olha que lindo o nosso Deus. Abre Mateus capítulo 9, verso 6. Mateus capítulo 9, verso 6. Mateus capítulo 9, versículo 6. A nossa característica do Logos, o Verbo, nosso Senhor, também tem a capacidade de perdoar. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade, mas pelo Espírito Santo e por Deus, nós perdoamos, porque nós amamos o próximo como a nós mesmos, seguindo a palavra de Deus, que é Jesus. Então, olha só, capítulo 9 de Mateus, verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Filho do Homem, Jesus. Aí muitos ainda perguntam: mas por que Filho do Homem? Ele nasceu como homem, mas era Deus. Mas tem um detalhe interessante: Jesus ele veio da linhagem de Sete, da linhagem do filho de Adão, que veio depois de Abel, Sete. De Sete veio Enos. Enos no hebraico significa humano, homem. Ou seja, da linhagem de Enos, homem, veio Jesus. Porque de Enos veio que Noé aqui na frente, veio Sem, de Sem veio Jesus. Então, se a gente seguir a lógica e a palavra hebraica, o significado, quando fala filho do homem, é filho da geração de Enos. Quando fala filho de Davi, é filho da geração de Davi. Uma sequência dando a linhagem de Jesus, trazendo para nós. Então, quando ele fala assim, ora, Jesus fala, para que saibais que é o Filho do Homem, ou seja, eu sou da geração de Enos, da geração de Sete. Eu vim aqui para cumprir a profecia, para estar com vocês e levar vocês junto comigo. Então, eu sou o Filho do Homem, filho de Davi, filho de Deus, e estou aqui para atuar a salvação na vida de vocês. Mas, olha só, eu tenho poder, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Os fariseus, eles se indignavam com isso. Porque quem é esse? Ele tem capacidade de perdoar pecados, não é só Deus? Eles não acreditavam que Jesus era Deus, que Jesus era Filho de Deus. E o engraçado é que os fariseus conheciam a lei, conheciam as Escrituras, e mesmo assim estavam cegos para enxergar quem estava à sua frente. Mas Jesus ele foi bem claro em suas ações, em que toda vez que ele curava alguém, pela sua fé você está salvo. Perdoa os seus pecados te são perdoados. Ou seja, como é importante o perdão para a nossa libertação e a nossa salvação. Sem o perdão de nós para com o próximo, muito difícil você e eu iremos para o céu. O perdão é uma principal característica de um cristão verdadeiro. Ah, pastor, mas me caluniaram, fizeram isso e aquilo. Não, perdoe. Eu sei que você não quer, mas Jesus quer que você perdoe. E se você segue a Cristo, perdoe. Ame ao seu inimigo e ao seu ofensor. Eu sei que você vai ficar enrixado com aquela pessoa, mas ame e perdoe, porque é obra do Espírito Santo em nossa vida. E se você não perdoar e Jesus voltar, muito perigoso você ficar nessa terra. Ah, mas você tem Jesus, não interessa. Perdão é principal para subir ao céu. E Jesus é bem claro sobre isso. Senão ele não falava para as pessoas que são perdoados seus pecados, o diácono João. Senão ele falava, não, você está curado, pode ir embora. Não, ele perdoava os pecados. Porque o pecado em nossa vida nos causa enfermidades espirituais, como também algumas vezes físicas, por conta dos nossos pecados. Mas Jesus levou os nossos pecados na cruz, correto? Levou toda a nossa maldição na cruz, correto? Mas nós caçamos com nossas próprias mãos para pegar o pecado novamente em nós. E aí nós pagamos por isso. É consequência do pecado. E a palavra é bem clara, que o salário do pecado é a morte. Aí vem a morte física e a morte espiritual.
Mas aí Jesus ele nos mostra que a sua característica como verbo e logos é também perdoar. E é só através de Jesus que nós temos a capacidade de perdoar o seu próximo e o seu ofensor. Eu não sei se eu já falei essa história aqui uma vez, um testemunho de um americano, passou na internet que um assassino matou o seu filho. E ele foi lá julgar o assassino. Só que o pai chorando, olhando para o assassino do seu filho, fala: eu te perdoo. Olha isso, eu te perdoo. O assassino do filho dele, eu te perdoo. E aí deu uma palavra de Jesus para o rapaz ali, para o assassino, o juiz vendo. E o assassino chorou, transbordando em choro, porque o perdão daquele homem tocou no seu coração. E isso é o que o perdão do nosso Pai faz em nós. A gente pega e erra, mas o perdão dele nos constrange. O perdão dele nos faz chorar de arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E aí, quando a gente perdoa alguém que nos fez mal, nós estamos agindo a graça de Deus na vida dessa pessoa. Então é importante de nós, como filhos de Deus, como imitadores de Cristo, do verbo Logos, praticarmos o perdão para com o próximo. Seja quem for, perdoe. Pastor, no caso mais grave ainda, estuprou a filha de alguém, perdoe a alma dele. Não condene a ação, mas perdoe a alma dessa pessoa e ore para que essa alma seja liberta. Porque Deus, Ele quer a alma. Ele abomina o ato, mas Ele quer a alma. E Ele zela pelas almas. Porque as pessoas hoje em dia querem agir pela sua própria justiça. Se eu vejo um homem lá agredindo uma mulher ou estuprando uma mulher, eu vou tentar agir contra aquele homem, na minha justiça. Está errado. A justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Aquela alma que está agredindo a mulher pertence a Deus. Ore pelaquela alma que está agredindo aquela mulher, que está agredindo o próximo. Porque o inimigo está usando aquela alma para matar a pessoa. Porque pessoas que não têm Deus são instrumentos do maligno. Pessoas que têm Deus são instrumentos do Espírito Santo. Então pessoas que são vazias de Deus sempre vão ser usadas para atuar a obra da maldade. Então se aquela pessoa está cometendo algo terrível aos seus olhos, não faça justiça pelas próprias mãos. Porque Deus fala: a justiça pertence a mim. Apenas interceda, porque vocês são sacerdócio. Sacerdote intercede, não age. Sacerdote intercede pelas almas, para que Deus opere a justiça e a misericórdia. Deu para entender? Então a gente não deve condenar quem faz o mal, a gente deve orar e interceder. Tem gente que condena até o governo. Gente, ore pelo governo, ore pelas nações, porque toda autoridade é constituída por Deus, seja ruim ou má, é constituída por Deus. Ore e interceda. Está cometendo coisa errada? Tá, mas interceda para que Deus transforme a alma daquele homem, dos presidentes, dos governantes, porque Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Então perdoe ao seu próximo. Uma característica do nosso Senhor é o perdão. Ele nos perdoou dos nossos pecados. Quando a gente levantou a mãozinha: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, naquele momento Deus te perdoa de toda a sua iniquidade passada. E aí Ele joga o quê? O mar do esquecimento, na palavra. Ele joga no mar do esquecimento tudo que você fez de ruim ou contra Ele. Até quando você xingou Ele, seus momentos ruins, Ele joga no mar do esquecimento: ô filho, filha, te perdoo. E aí vem aquele choro abundante da nossa alma pelo perdão do nosso Deus. Abra, por favor, Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, verso 18. Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi bem claro aqui que o poder dele, o verbo, o Logos, é um poder ilimitado. O poder de Deus é um poder que não tem limites para operar. Ele opera o impossível. O que o anjo falou lá quando apareceu para Maria? O Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Ele é o Deus do impossível. Ou seja, o nosso Jesus, o verbo que criou tudo e todas as coisas, ele tem capacidade de operar na nossa vida aquilo que não conseguimos resolver. Então nós temos que crer e confiar que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que nós cremos nele, ele tem capacidade de resolver a situação da nossa vida. Mas tem que crer. Não adianta apenas, eu sei, eu ouvi a palavra lá e Deus impossível, tudo bem, pronto, morreu. Não, creia, tenha fé, que no tempo certo, o Deus do impossível, Jesus Cristo, irá operar na sua vida e na minha vida.
Eu tenho tempo, quem conhece a minha história, tem tempo esperando a resposta de Deus para a minha solução. Ainda não veio, mas vai vir, em nome de Jesus. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, porque Ele é o Deus do impossível. Ah, pastor, está tão difícil viver neste mundo, está difícil mesmo. O mundo das aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu, Ele é Deus, Ele é poderoso para nos dar a libertação, a salvação e a solução para os nossos problemas. Ele é o Deus do impossível. Então o poder de Deus, Ele fala para os discípulos: olha, meus discípulos, é-me dado todo o poder, todo. Um poder que não tem limites. O que eu quiser fazer, eu faço porque eu posso, eu tenho autoridade, eu sou Deus. Jesus falando para os discípulos: eu opero poder tanto no extremo do céu, como no extremo da terra. Assim como quem estiver lá no núcleo da terra, eu opero poder. Quem estiver lá no último planeta, eu opero o meu poder. Quem estiver lá dentro do buraco negro, eu opero o meu poder, porque Ele é infinito, é ilimitado. Não existe limites para o meu poder de Jesus para nós. Então nós temos que acreditar nesse poder do Deus que nós servimos. Porque com o passar do tempo, o ser humano tem desacreditado do tamanho da grandeza do seu Deus. E tem procurado resolver problemas das suas maneiras, não crendo que Deus, Ele está vendo a sua causa, está vendo o que você está passando, que Deus está com você chorando junto, e que no tempo dele, no tempo certo, no preparo que Ele está te preparando, Ele vai te conceder a vitória, porque Ele é o Deus do impossível. Então creia em nome de Jesus, porque essa é uma característica do Logos do nosso Senhor Jesus. A próxima característica se encontra em Lucas capítulo 8, verso 25. Em Lucas capítulo 8, verso 25. Então lhes respondeu Jesus: onde está a vossa fé? Os discípulos, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? O nosso Senhor Jesus, como Verbo e Logos, Criador dos céus e da terra, Ele tem poder sobre o que Ele cria, não é certo? Os discípulos, engraçado, andavam com Jesus, sabiam que Ele era Deus, sabiam que Ele era Filho de Deus, e ainda assim se desesperavam quando a natureza vinha contra eles. Isso acontece com nós também. Começa vamos usar a natureza assim, depois passa os problemas. Vem a natureza forte, uma chuva forte, uma tempestade, começa a vir um alagamento lá na rua, começa a acontecer aquele desastre total. Vem um desespero em nós, correto? Porque nós somos carne. Mas, se Jesus tem o poder para acalmar a fúria de um vento e de um mar, Ele pode proteger você num caos de uma enchente, não pode? Tudo Ele pode fazer. Então, por que desesperar quando as coisas acontecem a sair fora do eixo? Por que se desesperar? Se Jesus ele tem o poder de acalmar toda a natureza que Ele criou, Ele deu ordem para o mar: olha, mar, chega só até aqui, não passa daqui não. O mar não passa dali. Claro que ultimamente tem passado por todos os nossos pecados, a sujeira do ser humano. Mas Deus deu um limite: mar, fique aqui, não ultrapasse essa linha. A natureza obedece ao nosso Senhor. E olha para você ver, a natureza obedece, e nós? E nós obedecemos a Deus? Que diferença? Os passarinhos cantam louvando ao Senhor e obedecem e fazem tudo conforme Deus programou eles fazerem. E nós? Nós fazemos? Fica essa questão para nós pensarmos. Mas olha só, os discípulos estavam dentro de um barco, passando de um lado para o outro, e aí veio uma tempestade muito grande, muito forte, e começou a encher o barco de água. Os discípulos se desesperaram porque o barco começou a afundar. Aí imagino eu, aqui para não falar em detalhes, mas com certeza eu naquele lugar estaria fazendo isso. Quando eu vejo, estava sem fé, vocês viram aqui, quando eu vejo o barco enchendo de água, se eu fosse o Pedrão: ô gente, bora aqui, pega uma vasilha aí, vamos jogar água para fora do barco. O normal fazer é isso, certo? Está enchendo a água, vamos tirar a água do barco. Mas Jesus estava no barco ali. Por que eles não perguntaram a Jesus antes de começarem a fazer as suas próprias ações? A falta de fé faz a gente cometer coisas que não devemos. O medo faz a gente cometer coisas que não devemos. E aí a gente acaba desacreditando no tamanho do poder do nosso Deus. Sabemos que Ele é Deus, que Ele está conosco, mas a falta de fé e o medo nos faz fazer coisas que não deveríamos fazer. E aqueles discípulos, ao invés de chamar Jesus logo de cara, não, vão tentando resolver com suas próprias mãos. Aí imagina o desespero e o medo de morrer. Aí olha só, eles vão lá, chegam até Jesus,
acordando Jesus que estava dormindo. Ô mestre, nós vamos morrer. Morrer? Eles não falaram assim, ô mestre, nos ajuda, não. Eles estavam num ponto tanto de desespero, que eles falaram que iriam morrer, o barco iria afundar e todo mundo iria naufragar. Olha o tamanho do medo quando tem a falta de fé em Jesus Cristo. E ele está no barco. A gente é cristão, a gente serve a Jesus, estamos com Jesus na nossa vida, mas o problema às vezes é tão grande, a tempestade é tão grande que a gente não acredita que ele está conosco. Que é o que aconteceu com os discípulos. Jesus estava dormindo no barco, estava com eles, a tempestade começou. Por que eles não foram chamar Jesus logo que começou a tempestade? Tentaram resolver com as próprias mãos. Não vou acordar o mestre, não, vamos tentar resolver aqui. Está errado. Se nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, na nossa vida, vamos sempre buscar a solução dele. Vai dobrar o seu joelho, vai clamar a ele quando os problemas vierem na sua vida e te acarretar dores. Busque a Jesus. Mas não vem a solução na hora. Tudo bem, persevere, seja como Jó. Persevere em oração. Consagre a sua vida, faça um propósito com Deus em cima da sua situação. Porque vemos que em algumas situações, algumas pessoas, como Esther, Esdras e demais pessoas, jejuavam em propósito de alguma coisa. E quando jejuavam, a bênção vinha. Então, se na oração não está vindo, jejue, consagre, para que a resposta venha. Não deixe de jejuar. Jesus mesmo falou: eu estou aqui com vocês, não precisa jejuar não, mas quando eu for ao céu, vão ter que jejuar, vão ter que consagrar a sua vida. E quando eu estiver aqui, não, mas quando eu for para o céu, meus discípulos, começa a jejuar. Então, se na oração não está dando resposta, jejue e consagre. Saiba que Jesus, ele tem a solução. Aí olha só, o barco afundando, ele acorda Jesus: nós vamos morrer, nos ajuda, Jesus. Aí Jesus vai e acorda, levanta tranquilo, sereno. Olha para aquela tempestade forte, olha para o barco cheio de água, olha para o vento soprando forte. Aí eu imaginando, né? Que natureza que eu criei, hein? Imaginando Jesus olhando assim. Aí na hora, o vento, o mar, calma. E eu que criei você, respeita, calma aí. Abaixa a bola. Na hora, o vento para e as águas param de se mover fortemente. Os discípulos, assustados com o mergulhador desse tamanho, eles sabiam que Jesus era Deus, acreditavam que Jesus era Deus, mesmo assim com a falta de fé, surpreendeu com o que Deus fez. Arregar o olho: meu Deus, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Aí nós, na nossa incredulidade, falta de fé, quando recebemos milagres, a gente ficou desse tamanho: olha, que Deus mesmo me operou milagre na minha vida. Ele é o Deus do milagre, por que nós vamos surpreender com os milagres da nossa vida? Aí vem ele cura uma pessoa que está paralítica, ele levanta, nós glorificamos a Deus, é lindo isso. Mas tem gente que se surpreende: mas como é que ele mesmo levantou o paralítico? Como assim? É poder do nosso Deus, não é para a gente ficar surpreso com os discípulos. Pela fé, nós operaremos milagres através do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, Deus, nosso Senhor Jesus, o Verbo Logos, ele opera milagre em nossa vida, pela fé. Então não vamos ser igual aos discípulos que se desesperam em momentos de situações difíceis. Vamos clamar logo a Jesus. Espera aí, eu não consigo resolver? Vou orar, vou dobrar meu joelho. Não está adiantando só orar, eu vou jejuar. Vou fazer de tudo para que Jesus me ouça e a solução venha. E eu vou perseverar até que chegue essa solução, porque eu sei que Ele é a solução para a minha vida. Essa é a certeza que nós temos que ter no Verbo, no Logos. E aí os discípulos naquele momento eles enxergaram: peraí, realmente nós estamos com falta de fé mesmo, porque nós estamos andando com o Filho de Deus, com Deus do nosso lado, que pode fazer tudo, e nós estamos com essa falta de fé. Não é possível. E o ser humano, infelizmente, é assim. Vive com Deus, anda com Deus, os discípulos andavam com Deus, anda com Deus, vivencia mistérios com Deus, vivencia dons espirituais com Deus, mas quando chega um problema difícil, a fé vai lá embaixo. Tenha fé, irmão. Tenha fé, porque o que Deus quer de nós para agradarmos a Ele, principalmente, claro, a obediência, mas a fé é o principal fundamento. Sem fé a gente não alcança o sobrenatural de Jesus na nossa vida. Sem fé é meio difícil de acalmar a tempestade na nossa vida. Temos que ter fé, que aí a tempestade ele vai acalmar. Em João capítulo 10, abra por favor, versículo 18. Em João 10, versículo 18 diz assim, Jesus falando: ninguém atira de mim, ou seja, a minha vida, a vida dele, mas eu espontaneamente, voluntariamente a dou a vocês. Eu tenho de Jesus autoridade
para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Eu tenho autoridade. Jesus aqui ele descarta a morte. A morte não tem domínio sobre a minha vida. A morte não tem poder sobre mim. Eu estou entregando o meu corpo e eu mesmo vou ressuscitar. Porque eu criei tudo isso que existe. Eu tenho poder para dar a minha vida e eu mesmo tomá-la de volta. Jesus fala isso para os discípulos. Então ele fala assim: este mandato eu recebi de meu Pai. Então Jesus nos mostra a sua outra característica de poder, como Logos e Verbo. Ele próprio pode dar a sua própria vida e como deu. Ele veio do céu, em sua glória e majestade, se encarnou aqui nessa terra, se fez humano por nós, 100% homem, 100% Deus, e se entregou por nós. A gente tem costume de falar, na mania, né, de falar no automático: Jesus, as pessoas mataram ele. Não mataram, condenaram, não mataram, porque ele se entregou por nós. Ninguém mata Jesus, ninguém mata o nosso Deus. Ele se entregou por nós. As pessoas o condenaram, nós o condenamos, mas ele se entregou. Tudo bem, vocês me condenam, eu preciso fazer isso, e eu vou fazer isso voluntariamente. Eu imagino, isso aqui é uma conjectura que não está na Bíblia, tá? Mas é minha imaginação. Imagina o Pai, nosso Deus, Jesus, aí conversando, ao ver que durante o progresso da humanidade, até Mateus, era só desastre, o ser humano não conseguia seguir a lei que ele deu, não conseguia obedecer, não conseguia a salvação pelos próprios méritos. Aí Deus olha assim: meu filho, está difícil a coisa lá embaixo, olha, o ser humano que nós criamos a nossa imagem e semelhança não consegue a salvação por si próprio. Eles não conseguem seguir a lei, eles não conseguem seguir os meus mandamentos. O que nós vamos fazer? Aí Jesus, imaginação, né, irmão? Jesus falando para Deus: meu Pai, deixa que eu vou, porque ele fala espontaneamente, ele se deu a vida. Eu vou entregar por eles, eu vou, Pai, descer lá e vou me entregar por eles. Que em mim seja feita a vontade do Senhor para com o ser humano que nós criamos. Que em mim todos que creem no meu sacrifício venham ter a salvação, Pai. Olha que lindo o ato de Jesus para nós. Olha que lindo o ato do nosso Senhor Jesus que nós desprezamos. As pessoas hoje em dia não creem que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. As pessoas hoje em dia só creem que Jesus é um profeta que veio, agarrou multidões, curou e morreu. Não. Jesus, ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, antes de criar todas as coisas. E por meio dele tudo se fez. E ele voluntariamente deixou a sua glória e majestade para vir por nós, morrer por nós. Ele veio passar dores por nós, coisa que ele não precisava passar. Ele não tinha necessidade de vir aqui e sofrer calúnias, humilhação psicológicas, emocionais e também calúnias e dores do corpo. Ele não precisava passar por isso. Mas ele veio o quê? Voluntariamente. Aí a morte, imagina eu pensando: eu vou pegar aquele homem é meu, não é meu filho, minha filha. Ô morte, este homem não é seu, porque este homem é Deus e ele te criou. Jesus mesmo tomou a sua vida, se entregou a sua vida, morreu e ele mesmo tomou ela de volta. Peraí, morte, sai daqui, você não manda no meu corpo não, eu mando, porque eu te criei. Nosso Senhor Jesus, ele morreu por nós, e ele tem a capacidade de entregar a sua vida por nós, e ele teve, e ele fez, e vamos valorizar isso também. João capítulo 17, João 17 verso 2, outra característica do poder do nosso Senhor Jesus, o Logos, é a seguinte: pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Outra capacidade do Verbo, do Logos, do nosso Senhor Jesus, é de dar o que? Vida eterna. Não é uma vida fácil em abundância, não, é vida eterna. Ele veio com um único propósito e objetivo: vocês todos, se eu não viesse, iriam perecer no inferno, iriam morrer. Mas eu vim para dar a vocês o que? Vida eterna. E o que é vida eterna, pastor Edras? É uma vida no céu glorioso com Deus. É uma vida de imortalidade. Nós seremos como Deus é. Não teremos mais longevidade de vidas. Nós viveremos eternamente em alegria, em gozo, em paz, sem tristeza e sem rancor.
Claro que no dia do juízo final haverá sim algumas dores e muito choro lá, porque será um julgamento severo para os ímpios. Mas no céu que iremos morar, no milênio, nós iremos desfrutar. No céu, nós iremos desfrutar de riquezas, de alegria, de gozo e de paz com o nosso Senhor. E isso é característica da vida eterna. Por isso nós temos que buscar o nosso Senhor Jesus. Senhor, só o Senhor pode me dar essa vida eterna. Não existe outro meio que eu adquira essa vida eterna. É só através do Senhor. Então, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus é essa: eu vim morrer por vocês voluntariamente, ninguém me forçou, voluntariamente eu morri por vocês, eu me entreguei, ninguém me matou, para que vocês tivessem vida eterna em mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abre em Atos capítulo 10, verso 38, já estou finalizando. Atos capítulo 10, verso 38. Outra característica do nosso Senhor: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vemos que Jesus ele não atuava sozinho. Antes de operar o seu ministério, quem estava com ele? O Espírito Santo. Ele foi lá até João Batista batizado, e sabemos que o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousou sobre Jesus, e a partir daquele momento ele estava operando com Jesus as maravilhas do reino de Deus. Então olha só, a Jesus, ao Deus ungido Jesus, o Filho, nosso Senhor, ungiu ele para poder operar maravilhas e salvar-nos. Assim também, quem tem o Espírito Santo de Deus, quando aceita Jesus e busca o Espírito Santo também te dá a capacidade de operar milagres como Jesus operou, de operar milagres, maravilhas, dons espirituais como Jesus tinha e operava. Sabemos também que Jesus aqui fala que operava o bem e não o mal. Jesus era caluniado? Era. Ele machucava a pessoa? Não. Ele operava com o bem, mas respondia com a palavra, isso é certo. Ele não iria deixar de responder de acordo com a palavra, porque ele é o verbo e a sabedoria. Mas ele operava o bem e as maravilhas. Ou seja, através do Espírito Santo, que nós cremos em Jesus Cristo e é dado para nós o Espírito Santo, nós iremos realizar maravilhas como ele realizou. Aí muita gente fala assim: Jesus fala que nós operaremos mais do que ele. Não é questão de poder, o poder é o mesmo, é questão de amplitude, de espaço. Ou seja, Jesus operou só em Jerusalém, no Cafarnaum, nos lugares que ele passou. Nós, filhos de Deus, como a gente aumentou, a gente vai operar milagres no mundo todo. Então quando Jesus fala que vocês vão operar mais do que a mim, é porque nós iremos fazer mais em termos de quantidade, em mais pessoas, em mais regiões. Deu para entender? As pessoas confundem essa palavra que Jesus fala, porque o poder é o mesmo. O poder é o Espírito Santo quem deu. O Espírito Santo nos concede o mesmo poder que Jesus teve. Ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos, é obra do Espírito Santo, é o mesmo poder. A gente não tem mais poder que Jesus, é o mesmo poder. Então é questão de quantidade. Quantos no mundo afora receberam milagres através de pessoas sendo usadas por Deus? Então, operaram mais milagres que Jesus no sentido de quantidade. Deu para entender? Amém? Para não confundir com alguém pregar aí essa outra palavra aí. Então, olha só, essa característica também Jesus tem. Abra, por favor, em Lucas capítulo 4, verso 18. 4, 18 é a última referência que eu vou dar aqui para vocês. Lucas 4, verso 18. Jesus, só para refrisar os irmãos, Jesus ele tem a característica de nos salvar, somente Ele nos salva, de perdoar, somente Ele nos perdoa, de poder ilimitado para realizar o impossível nas nossas vidas, poder sobre a natureza que Ele criou, poder sobre a sua própria vida, poder sobre a morte Ele tem, poder para dar a vida eterna, poder para realizar maravilhas e agora poder para libertar. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O nosso Senhor Jesus, verbo Logos, Ele tem o poder
para libertar qualquer um que esteja cativo, oprimido pelas mãos do maligno. Ele tem o poder de nos libertar, somente Ele. Aí tem uns bobões que vai lá, vou lá libertar você, irmão. Sem Jesus você não vai não, irmão. Leve Jesus, que a libertação chega. Aonde Jesus está, a libertação vem junto. Ah, pastor, eu tenho uma família lá que está com um problema grave, pastor. Tem uma maldição muito grande na família dele, muita macumbaria feita, eles são evangélicos. Vai lá, se Jesus mandar, vai, em jejum e oração, porque Jesus tem o poder para libertar aquela família. O poder vem de Jesus, não vem de nós, vem dele. Ele tem o poder para libertar os oprimidos das mãos do maligno. Aí você fala para mim, pastor, então e Elias não estava quase depressão, o que aconteceu com ele? Jesus estava com ele não? Aí estava, você não viu que Deus estava dando pão e água para ele comer? Não estava tratando de Elias? Ou seja depressão, seja tribulação que te aflige, te oprime, o único que vai estar com você neste momento é Jesus Cristo. Porque a família tem seus problemas, cada um tem seu problema para resolver. Há momentos que só você e Deus vai estar ali, mais ninguém. Então somente Jesus tem o poder e está com você para te libertar de toda a situação da sua vida. Não fique confiando em seres humanos não, confia em Jesus. Somente Ele pode te libertar de todo mal que te oprime, não só você, mas também a sua família. Então olha só, Jesus Cristo, Ele é o Logos e Ele é o Verbo, vocês já entenderam esse sentido? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É Senhor, não é você, é Senhor. Senhor. A gente trata juiz com excelência. A gente trata as autoridades, ou Vossa Excelência, ou Senhor. A gente trata o nosso Pai, Senhor, nossa Mãe, Senhora. Nosso Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele é porque aquele por onde existe um caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele chegamos ao Pai. Somente através dele conhecemos o Pai. Porque Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. Quem chegar a mim, chegará ao Pai. Então é só através de Jesus, nosso mediador, sumo sacerdote, que nós chegaremos a Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, colocando isso aí. Então Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho que antes não tínhamos. Nós éramos mortos pelos nossos pecados, mas através deste caminho que surgiu, nós recebemos a vida eterna. Este caminho nos leva até o céu. Através dele, nós temos a liberdade de antes que éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos. O pecado fazia o que queríamos. Ele nos pisava, nos maltratava, nos pisoteava. Quem viveu no mundo nem sabe como é. E aí, o que Jesus fez? Eu vim aqui para tirar você da escravidão do pecado. Ele pegou a corrente do pecado, quebrou o seu pescoço. Agora você está livre do pecado. Agora, através de mim, você tem poder sobre a sua carne que te leva a pecar. É através de mim. As correntes que antes te prendiam, não te prende mais, porque eu, de Jesus, te libertei na cruz do Calvário. Então isso também é ato de Jesus. Através dele, nós temos a libertação da escravidão do pecado. Através dele, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos restaurados, porque antes nossa alma e espírito eram mortos, mas em Cristo fomos vivificados, sarados e restaurados. Aí através dele também toda maldição foi quebrada. Então não vem com essa que você é cristão, lançaram maldição contra a minha vida, pastor, eu estou na igreja, então filho, não pega não, relaxa, não pega não. Aí a gente fala assim, pastor, lançaram uma macumbaria contra a minha vida, eu estou na igreja, estou servindo. Olha, está preocupado por quê então? Se Jesus quebrou toda maldição, se Jesus anulou toda maldição sobre aquele que crê nele, os ímpios, se lançar algo contra eles, vai pegar. Mas em Filho de Deus não, porque estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nada pega na nossa vida, porque estamos banhados por Deus. Mas aí tem um problema, se você tiver falta de fé, aí é perigoso. Aí é perigoso pegar. Porque você vai estar acreditando mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Aí é perigoso. Então tenha fé no Deus que você serve. Se Deus anulou toda a maldição que foi quebrada nele na cruz do Calvário, se você é filho dele, vai temer o diabo por quê? Nós vencemos o diabo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí através dele também nos tornamos filhos de Deus.
nós éramos inimigos, nós maltratávamos Deus com os nossos atos. Aí quem creu em Jesus Cristo, no sacrifício dele, ele enviou quem? O Consolador, o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passa a fazer morada. Antes o Espírito Fôlego de vida que estava em nós não reconhecia Deus como Pai. Aí o Espírito Santo fala assim: opa, você tem um Pai, você tem um Pai soberano. Aí o Espírito testifica com o Espírito Santo e fala: ah, papai. Quem aceita Jesus e crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo atua, conversando com o fôlego de vida. Olha, você agora é filho de Deus. Você não é mais inimigo. Você não é mais criatura comum. Você agora é filho de Deus e tem heranças no céu reservada para você. Não é lindo isso? Aí olha só, por meio dele, de Jesus, nós temos o quê? Um sumo sacerdote que está à direita do Pai, todos os dias intercedendo por mim e por você. Jesus, ele orava aqui quando estava na terra, ao Pai, e continua orando lá no céu por nós. Olha que amor do nosso Senhor. Todos os dias, quando você comete um deslize, Jesus olha para o Pai, imagino eu: ô Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Às vezes sabe, Pai, mas perdoa, ele vai consertar, ela vai consertar. Jesus, ele intercede por nós à direita do Pai. Que ato maravilhoso do nosso Senhor. E aí, olha só, através dele, como eu falei, nós conhecemos o Pai. Ele é a palavra, ele é o verbo. Quando a gente medita na palavra, a gente conhece a Deus. Ele é o verbo, nosso Senhor Jesus. E através dele nós temos o quê? A graça de Deus, do Todo-Poderoso Deus. E o que é graça, pastor? Eu acho que eu peguei isso aqui já. Graça é um favor imerecido. Graça é uma proteção que não merecemos. Deus, Jesus, ele veio por amor a nós, e ele é a graça de Deus representada para nós, porque nós não merecíamos que Jesus viesse lá do céu para morrer por nós. Nós que tínhamos que levar o castigo, nós que tínhamos que sofrer a ira de Deus, mas Jesus veio, ou seja, a graça ele trouxe de Deus, do Pai, para nós. Uma graça que nos constrange, uma graça que também nos fortalece, uma graça que nos faz caminhar nessa vida tão difícil que está nos últimos dias. É através da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Amém? E as palmas exaltando ao nome do nosso Deus.